Estamos aqui nesta noite tão especial do Daniel e do João Guilherme, neste momento em que eles vêm diante do altar do Senhor, invocar as bênçãos sobre o seu matrimônio. Nós estamos aqui, na qualidade de ministros de Deus, para podermos, junto a toda a igreja, fazermos assim para a glória do nome do Senhor. A todos, se puderem ficar sobre seus pés, vamos estar fazendo uma oração. Quero convidar aqui minha esposa, Elisiane, para juntos nós clamarmos ao Senhor essa noite, pedindo as bênçãos de Deus sobre esta cerimônia, sobre este casal que muito nos alegra, cumprindo e fazendo a vontade de Deus aqui esta noite. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos diante do altar da Tua casa, e invocamos o Teu santo nome, ó Pai, porque sabemos que os Teus filhos, João Guilherme e Daniele, está aqui, Senhor, cumprindo conforme diz a Tua palavra. Por isso, ó Pai querido, pedimos ao Senhor as ricas bênçãos do céu sobre a vida deles, sobre o matrimônio, sobre o lar que se constitui, ó Deus, pela união deles. Que o Senhor possa continuar guardando, abençoando e provendo tudo. E agora, até aquele grande dia, nós oramos, ó Pai, abençoando no nome de Jesus. E todos digam amém. Pode se sentar. João Guilherme e Daniel, chegou o dia. Eu estou muito feliz, porque o Senhor, Ele realiza sonhos. E olhando a história de vocês, por a não ser aquele que criou o universo, e que todas as coisas subsistem e existem por causa dele, pois ele é criador e mantenedor de tudo. Quando eu olho para o João Guilherme, eu vejo um garotinho, quando eu cheguei aqui há 11 anos atrás, cheio de energia, de dons e talentos, e que o Senhor tem feito e cumprido todos os projetos e os sonhos dele na vida dele. A Daniela não é diferente. O Senhor a resgatou, mudou, transformou, e eu fico muito feliz de fazer parte dessa história da igreja com vocês. O texto que eles escolheram, amada igreja, está em Efésios capítulo 5, versículo 31 ao 33, que eu passo a ler assim. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o versículo que eles escolheram. Este é um grande mistério, refiro, porém, a Cristo e a igreja. E eu, pelo contexto, continuo lendo o versículo 33, que diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Nós bem sabemos que, diante da lei, os homens eles já estão casados, né? Tiveram a grande alegria de estarem ontem ali no cartório civil, fazendo com que isso fosse, né, o efeito da lei dos homens. E hoje vocês estão diante do altar do Senhor. Mais uma vez, quero ressaltar minha alegria, porque vocês estão cumprindo não a vontade de um pastor, de uma igreja, de uma religião, de uma denominação, de um ministério. Vocês estão indo de encontro realmente à vontade de Deus para o ser humano, porque a instituição do casamento de um homem e de uma mulher foi feita por Deus. Quando eu olho a realidade desta palavra, Efésios 5,32, principalmente, João Guilherme e Daniel, nos revela que o casamento como um mistério muito mais profundo do que muitas das vezes algumas pessoas deixam transparecer. Não é tão simples, não é tão complexo, mas é algo profundo. E que nós, como seres humanos, que conseguimos aprender, que conseguimos desenvolver e nos aperfeiçoar, precisamos nos esforçar a cada dia para viver esta profundidade desse mistério do matrimônio. O tema, Daniel, em que eu pensei que encaixaria muito bem essa cerimônia, matrimônio, muito além de um contrato. E de fato é o meu desejo para vocês, porque onde a união de um homem e uma mulher
é o reflexo terreno do amor abnegado e da união espiritual entre Cristo e a Igreja, é de fato então, João Guilherme e Daniel, um exemplo claro que vocês precisam dar na sociedade nos dias presentes. Nós bem sabemos que a realidade ela vai nos confrontar. Vocês vão agora ser participantes de tudo quanto um lar, uma família que está em pleno desenvolvimento enfrenta, e isso é muito importante entender, que não é só a parte material, financeira, não é só a questão das contas do lar, de manter e de se manterem, vai muito mais além do que isso. E vocês são inteligentes, e eu creio que vocês entenderam isso muito bem, por isso escolheram esse texto. Quando eu olho ainda, eu vejo que o texto sagrado eleva o matrimônio de um mero contrato social a um propósito divino. Então, naqueles dias que virão, nos dias que não são agradáveis, fáceis, lembre-se disso. Vocês não estão juntos apenas por um contrato. Vocês estão pela vontade divina, cumprindo um propósito. É por isso que Deus está unindo vocês. É por isso que você olhou para Daniel e falou, é ela. É por isso, Daniel, que você olhou para ele, é ele. Isso, para que vocês cumpram este propósito juntos e que vocês possam, de fato, viver e revelar Deus através da vida de vocês. É muito importante, Daniel e João Guilherme, a gente entender isso, porque o nosso casamento, se ele não tiver propósito, fica sem sentido. A vida do casal, a realidade do casal. Então, quando eu olho ainda para esse texto, eu vejo que é necessário reafirmar e trazer a convicção de vocês. É uma união inquebrável. Olha só, deixar e unir. O casamento exige um amadurecimento onde as prioridades mudam. E de fato, isso acontece. A nova família passará a ser a prioridade máxima. Aí agora, o presbítero João Paulo, missionário de Lene, que já vem nesse último mês participando das emoções e principalmente do ninho vazio, é a realidade quando se constrói uma família, quando se realiza o sonho de um filho ou de uma filha. E na verdade, é o natural, é o que Deus deseja para todos nós. Embora nós bem sabemos que quando nós olhamos deixar e unir, é necessário entender que as decisões de vocês têm que ser maduras, têm que ser pautadas não agora nos desejos e vontades de cada um, pois senão cada um vai puxar para um lado e isso não vai dar certo. Então a realidade agora é que não existe mais dois, existe um, vivendo um propósito, vivendo e escrevendo uma história. Deus tem uma expectativa a respeito de cada casal que se forma, porque uma coisa que me chama muita atenção é que não somos obrigados a casar. Ninguém nos obriga a casar, a tomar essa atitude, essa decisão. Mas uma coisa, quando nós tomamos essa decisão, que o Senhor deseja de nós, é que nós entendamos que é uma unidade inquebrável. Existem exceções? Existe. Existem situações que não vêm ao caso aqui nessa noite, não feliz nessa cerimônia? Sim. Mas é preciso falar, porque são uma atitude e de fato convicta que vocês estão tomando diante do altar e diante de Deus. E vale lembrar ainda que uma só carne, isso vai muito além do que o corpo físico, João Guilherme e Daniel. Isso passa a ser uma faculdade individual de um para com o outro. Estudar e analisar a sua esposa e o seu esposo, para que vocês possam crescer e desenvolver cada dia mais. Os primeiros anos é desafiador,
Mas é possível, e principalmente quando você entende a matéria, quando você passa pelas provas e quando você é aprovado. Então vai muito além do que simplesmente estarem juntos no mesmo lar, dividir realidades da área doméstica, de dividir contas para pagar, né? Porque se você não pagava, você vai pagar, né? É assim? Mas eu creio que lá é nos moldes, né? Sempre ajudou, creio que é um mantenedor da casa, é um sacerdote, um cabeça, né? Aleluia, glória a Deus. Daniela não ia, né? Imagina, né? Com certeza olhou isso a fundo, né? Aleluia. Mas é muito importante, não são mais dois indivíduos separados, mas uma união indissolúvel de corpos, almas e propósitos. Vivam, de fato, até o momento, e procurem isso, e olhem e estudem o outro, até o momento de não precisar falar mais. Um gesto, um sinal, já se torna uma frase, já se torna um posicionamento, atitude a ser tomada. Porque quando eu olho aqui, uma só carne, não é apenas corpo, mas é propósito, é espiritual também, para cumprir e viver isso que Deus tem para a vida de vocês. E não quero aqui, Daniele e João Guilherme, nessa noite tão feliz, trazer um caminhão de coisas e jogar na bagagem de vocês e dizer, isso aí vocês têm que carregar. Não. Se eu posso, aqui esta noite, não permita que as pessoas façam vocês carregarem o que não é para vocês carregarem na história de vocês. É a família de vocês, é a história de vocês, é o casamento de vocês, é a união e o propósito que Deus tem na vida de vocês. Entenderam bem isso? Então, quando eu olho ainda, em segundo lugar, João Guilherme, eu vou chegar nela, tá? Fica tranquilo. O papel do marido. O papel do marido nessa tão bem analogia ou a comparação de Paulo com Cristo e a igreja, algo que me chama muita atenção aqui, que é um dos papéis mais importantes, é que o amor sacrificial, ele vai além. Hoje, João Guilherme, não é difícil casar. Não é difícil arrumar um par, não é difícil arrumar alguém, difícil permanecer casado. Quando eu começo a entender que precisa ser um amor sacrificial, eu começo a entender que o negócio começa a ficar estreito. Porque agora já não é o que eu sinto, agora já não parte do que apenas eu sei, agora já não parte apenas do que eu penso, agora são vocês. Agora você já não pode ir em qualquer lugar. Eu vou sair, não. E não é uma prestação de conta como no regime semiaberto, que você pode sair só com autorização. Não, é por respeito, é por amor. E quando nós olhamos isso e vemos isso, nós entendemos que amar como Cristo amou. Olha que exemplo. Será que conseguimos? Posso te dizer que se nós tentamos, nós vamos conseguir. Porque quando eu olho por amor sacrificial de Cristo, eu entendo que o egoísmo tem que sair. Eu entendo que o ego tem que sair, a vaidade, o orgulho, o individualismo, aquilo que você talvez, João Guilherme, pensava que era só você. Agora não. Agora tem lar, agora tem uma comigo, que não são dois, agora é um só. E se você se fere, ela se fere. Se você fere ela, ela se fere. Se ela fere você, você também se fere. Então essa é a ideia. Se vocês tiverem aqui, principalmente você agora, João Guilherme, se tratando deste amor sacrificial, o marido é chamado a liderar através do serviço e da entrega. Você tem que estar disposto a se entregar, colocando as necessidades da esposa acima das suas próprias. Abnegação, renúncia. Muitas das vezes, João Guilherme, não é um segredo da Coca-Cola.
ter um casamento abençoado, sólido, estruturado. O que muitas das vezes as pessoas negligenciam é que deixam de compreender que agora não é só eu. E tem alguns homens que até eu vejo às vezes, têm vergonha de dizer: eu não vou porque minha esposa não agrada. Eu não vou porque minha esposa disse para mim ficar com ela hoje. Então, isso vai além quando nós conseguimos entender o que realmente está dizendo o texto. Porque agora não é só, ou não é as suas escolhas apenas, não é as suas próprias vontades, não. Agora é de vocês. Agora são uma só carne. E João Guilherme, sinceramente, só Deus para colocar um homem e uma mulher debaixo do mesmo teto, meu filho. Só Deus para ter essa ideia e conseguir realizar isso de uma maneira tão espetacular e extraordinária. Mas ainda, cuidado e zelo. Assim como Cristo santifica e cuida da igreja, o marido deve nutrir, proteger e amar a esposa como ao seu próprio corpo. Então, meu Guilherme, quando você olhar para sua esposa, lembre-se, cuide dela porque estará cuidando de você. E vice-versa. É a realidade. Porque quando nós amamos, nós cuidamos. Quando nós amamos, nós temos zelo. E no mínimo detalhe. Hoje, muitas das vezes, o que tem trago situações difíceis ao matrimônio não é um problema grande. É a junção dos pequenos. E isso a gente precisa entender. E a comunicação, que eu preciso ressaltar aqui também entre vocês, João Guilherme, precisa estar afinadíssima. Porque eu sempre gosto de dizer isso: comunicação não é o que fala, é o que entende. Não é só você falar. O que ela está entendendo? Não é só ela falar, é o que você está entendendo. Isso é cuidado, isso é zelo. E muito mais do que rodeá-la com as vontades exteriores delas, físicas, mas também interior. Né? Mas agora, o papel da esposa, Daniela, chegou a sua vez. Quando eu olho para a esposa, eu vejo que esse respeito e submissão tem que ser voluntário. E não é algo estar abaixo, mas é cada um saber o seu papel dentro do lar. Num tempo em que o feminismo ou as feministas têm se aumentado, nós precisamos dar esse exemplo. Não é menosprezar a mulher, não é diminuir a mulher, ela está submissa ao seu marido. Quem não é ou não quer ser submissa ao marido que cuida, que zela, que ama com o amor de Cristo? Qual esposa não queria se submeter com respeito? E entenda, não é sobre ter a mesma missão apenas, é entender: o meu marido é o provedor, ele é o cabeça, é ele que puxa, é ele que está na frente. Nós entendemos que hoje há uma desconfiguração terrível na nossa sociedade, mas nós continuamos pela palavra de Deus. E quando eu olho isso, Daniel, eu vejo claramente uma atitude de cooperação e apoio ao marido. Isso você pode ter certeza, que se ele tiver esse respeito, esse apoio, esse amparo, toda vez que ele voltar para casa, Daniel, toda vez que ele chegar no lar e for ali a torre forte dele, for o lugar, o melhor lugar, você terá um homem que enfrentará todas as coisas fora do lar. E isso é importante a gente falar. E às vezes, Daniela e João Guilherme, quando eu estou ministrando numa cerimônia como essa de casamento, e nós, graças a Deus, nesses últimos meses tivemos muitas, né? Graças a Deus. Às vezes, quando eu falo essas coisas, eu fico imaginando que algumas pessoas acham que isso é conto de carochinha. Mas, na verdade, há um segredo. A verdade, Daniela e João Guilherme, há um segredo para que o casamento, para que o matrimônio, para que a união de vocês sejam estável, sejam eficazes e possam durar até que a morte os separe. E isso é importante porque devemos olhar os detalhes. E muitas das vezes nós erramos nos detalhes.
E quando eu falo isso, Daniel, eu digo que é possível sim, reconhecendo que ele é a liderança desse lar, e assim como a igreja se submete a Cristo, você precisa também se submeter ao seu esposo. Como é feliz a casa que tem uma esposa submissa. Não é que se lança como um tapete para o marido pisar. Não é disso que nós estamos falando. Não é disso. Eu estou falando de um lar estabelecido pela palavra de Deus, onde a mulher consegue ver no homem um amor sacrificial, pronto para fazer o que puder e até o que não puder, ao ponto de dar a sua própria vida, e ainda assim cuidar, zelar, prover, proteger, e ainda assim permanecer. Então não vejo de fato dificuldade para uma esposa se submeter dessa forma. Ainda eu preciso destacar que quando eu olho para essa submissão de Cristo, eu vejo que o que não pode faltar de maneira nenhuma na vida de vocês se chama respeito. Vocês podem ter 60 anos de casado, 190 anos de casado. O que nunca pode voltar na vida de vocês é respeito. Você para com ele e você para com ela. Nunca. Porque muitas das vezes, João Guilherme, o que acontece é que é aquela história de amizade, que quando não conhece, não passa dos limites, não abre geladeira, não chega a qualquer hora em casa, não abre, não sai fazendo escassez dentro da casa porque não é a dele. Mas a partir do momento que tem talvez uma intimidade, uma proximidade, se tornou amigo, chega, abre a geladeira, liga as coisas, faz o que quiser. Na verdade, no relacionamento, o respeito nunca pode acabar. Esse respeito tem que ser profundo e não pode faltar no matrimônio de vocês e de nenhum matrimônio. É um ingrediente assim muito importante. Hoje, muitas das vezes, as pessoas vivem coisas e justamente nós observamos que é a falta de respeito que leva. Então, não se deixe desrespeitar. Se respeitem, estejam prontos a serem de fato dignos disso e que se esforcem a viver isso para a glória do nome do Senhor. E eu caminho para terminar, porque o respeito é a principal necessidade emocional e espiritual do homem de casamento. Quando você olha para ele, Daniel, você respeita o seu esposo, você se coloca na condição de esposa, que não é menos e não é menosprezada por isso. Na verdade, o seu posicionamento dessa forma está sendo elevado, está sendo honrada e está sendo exatamente conforme a Bíblia fala, a palavra do Senhor diz. E você terá um homem que estará disposto a sacrificar, a cuidar e a zelar de você em todos os momentos da sua vida. Assim como foi o desejo e a ideia, de você olhar o relacionamento, a ideia de Cristo e a igreja e este relacionamento. Quando eu ainda digo, há um mistério maior. Isso tudo que eu disse até agora, há um mistério maior. O reflexo do Evangelho. Como eu disse no começo, vocês não estão se unindo apenas para construir algo, para ter coisas, para ter uma família, para ter um lar, para ter móveis, para ter uma cama só de vocês, para ter uma vida de casamento. Não. Há um mistério maior. E qual é? O seu casamento não é apenas sobre vocês. Ele é uma vitrine para o mundo testemunhar o amor, o perdão e a fidelidade de Deus. Quando não só as suas madrinhas e os seus padrinhos, mas todos que estão aqui nessa cerimônia esta noite, e todos aonde vocês forem, olharem para vocês, tenham no coração a vontade e o desejo de dizer: eu queria ser ele, eu queria ser como ele, eu queria ser como ela. De que forma? Não querendo estar no... Não. Perdão. A forma de amar, a forma de testemunhar Deus. Esse é um mistério maior, porque é revelar Cristo através da união de vocês. Porque a igreja, Daniel e João Guilherme, ela revela Cristo.
Então a união de vocês tem este propósito maior, tem este mistério maior, de revelar Deus através da vida de vocês. E eu rogo a Deus, Daniel e João Guilherme, que vocês consigam, porque nós estamos precisando de testemunhas de casamentos assim. Estamos precisando de homens e mulheres fiéis, corajosos e corajosas, destemidos, ousados, que possam, contra toda a ideologia maligna do tempo presente, dizer: eu sou casada, eu sou casado, a minha casa, a minha família, e eu sou um testemunho vivo da bênção de Deus. Então, quando eu olho para isso, eu vejo, ele é uma vitrine para o mundo testemunhar o amor, o perdão e a fidelidade de Deus. Que vocês possam se lembrar dessas palavras, que ao longo da vida de vocês vai fazer toda a diferença. Até aqui eu fui direcionado a falar com vocês, mas quero deixar um ponto muito importante. Viva cada dia, um dia de cada vez, dias bons, dias ruins, sem se apressarem para o futuro, porque lá nós não podemos trazer nada. O ontem também nós não podemos. O único momento que nós temos de fazermos algo é este, é hoje, é o presente que Deus nos dá, é o dia de cada dia. Então, diante de tudo que eu falei, o papel do esposo, o papel da esposa, o amor, o respeito, a entrega, o amor sacrificial, o mistério maior que Deus tem na vida de vocês, eu desejo, do fundo do meu coração, que este casamento continue sendo sucesso e sendo abençoado pela mão de Deus. Amém? E entre as alianças da fala. Está aqui o símbolo da união deste casal, do João Guilherme e da Daniela. Vale sempre ressaltar e repetir que a aliança é escolhida porque ela tem a ideia de não ter fim. E um detalhe claro que eu gosto sempre de dizer nas cerimônias de casamento, que se esta aliança não estiver feita no coração do homem e da mulher, não adianta estar no meio. Este símbolo no dedo anelar deles só tem significado se estiver no coração e na alma deles também a marca do compromisso, da entrega e da amor. Assim como não adianta termos alguma coisa mostrando da nossa aliança para com Deus amarrado no pulso, no dedo, na testa, em algum lugar, se não tivermos a nossa alma. Quando eu olho para a aliança, não é apenas um símbolo de pertencimento, de propriedade,
de um para com o outro, mas é de fato uma escolha voluntária do João Guilherme com a Daniela e da Daniela com o João Guilherme a respeito do matrimônio que eles constituíram diante de Deus, diante de testemunhas, para a bênção da vida e do lar deles. Então agora, eles farão seus votos, e eu estou muito ansioso por esses votos. Agora que nós vamos... Estamos comigo? Aí, ó, já puxou, já entendeu a mensagem. Primeiramente, queria agradecer a Deus por tudo que Ele fez e está fazendo por nós. Por esses 4 anos incríveis 4 anos ao seu lado. Agradecer você também, meu amor. Sem você não seria possível todos esses momentos incríveis. Minha branca, o que falar de você? Pensei em muitas palavras para te descrever. E por mais que eu cite algumas agora, não consigo dizer tudo sobre a mulher que você é. Você é uma mulher incrível, carinhosa, ajudadora, companheira e muito prestativa. Você é mestre, como eu sempre te digo. Seu dom de ensino é incrível. Ensina de uma maneira fácil e que todos entendem. Você é muito sábio, como diz em Provérbios 14. E fora suas características pessoais, você tem muitas características físicas. Seu sorriso perfeito, seu cabelo lindo e cheiroso e sempre muito bem cuidado. Eu me perco nas curvas de seus caças, amor. Dos seus olhos sorrindo, que quando sorriem ficam puxadinhos. Do seu estilo e como você é estilosa, meu amor. As roupas que você faz são perfeitas. Enfim, agora sobre a nossa nova etapa que estamos entrando. Prometo ser seu companheiro para o resto da vida. Prometo cuidar de você, ser seu ombro amigo, ser seu ponto seguro. Prometo proteger e zelar pela sua segurança, seu bem-estar. Prometo ser seu alicerce e prometo te aproximar mais de Deus, desenvolver seu chamado e te apoiar em suas decisões. Meu amor, que a presença de Deus nunca falte em nossa casa. Que a alegria, as risadas, as brincadeiras e os momentos divertidos, de diversão, venham sempre existir em nossa casa. E nos momentos difíceis, que não venha nos faltar compreensão, respeito, o apoio e sempre a união de jogar no mesmo time. Meu amor, muito obrigado por tudo e que Deus nos abençoe. Eu te amo. Como dizia Nietzsche, amamos a vida não porque estamos acostumados à vida, mas a amar. Há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre também alguma razão na loucura. Desde que te conheci, de alguma forma eu sabia que seria especial para mim. Conscientemente, ainda não tinha escolhido você como esposo, é claro, mas uma parte da minha alma pendia para uma parte da sua. E hoje, anos depois, eu posso dizer que você realmente é muito especial. Talvez porque meu sorriso se alegra com o seu, e com sua janelinha e seus dentinhos frontais. Posso dizer o quanto amo ouvir sua voz, e o quanto ela soa como um raio de sol numa manhã fria de inverno. Posso falar o quanto seu abraço é bom, e como ele acalma e estabiliza meu marzinho agitado. Posso lembrar dos seus braços fortes o suficiente para me proteger e fazer sentir segura, e macios o bastante para expressar tamanho ternura. Se for falar sobre tudo que me cativa em você, ficaremos aqui por uma infinidade de dias. E falando nos nossos dias, que não são infinitos aqui, eu creio que de todas as loucuras que poderíamos fazer nos nossos 20 anos, estamos escolhendo as mais belas. Entregar nossos melhores anos ao nosso Deus e ao nosso amor.
Eu não te prometo felicidade em todo o tempo, porque ninguém poderia prometer. Mas o meu voto é de te tornar alguém melhor e melhorar junto com você. É de te conduzir a Cristo sempre e te fazer se apaixonar mais por Ele. Eu prometo me dedicar a trazer o extraordinário de Deus para o mais ordinário das rotinas e de te amar em todas elas. Eu te amo, João. Quero pedir escusas aqui, irmão, porque eu fiquei ensaiando isso a semana inteira. Daniele, não é Daniela, é Daniela. Aqui na igreja tem Daniela e Daniela, então é Daniela. Amém? Me perdoa, meu filho. Ela ficou aqui contida, não me falou, mas a mãe dela me ajudou. Obrigado. Faz depois, Isabel. Daniela, vamos agora, por favor. Repete mais uma vez, por favor, você querido. Pode ir para ela. Eu, João Guilherme, te recebo, Daniela, como minha legítima esposa. Prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Amém. Eu, Daniela, te recebo, João Guilherme, como meu legítimo esposo. Prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Amém. Eu quero convidar aqui agora minha esposa, os pais, os padrinhos dessa chegada. Vocês cercarem eles. Pastor José Carlos, presbítero Luiz Cláudio, se tiver mais alguma autoridade eclesiástica aqui essa noite, eu convido para perto do altar.